vamos bater um papo com o economista sócio da JF Trust Gestora, que agora recentemente mudou de nome, inclusive, né, para Equador, não é? Equador Investimentos. Equador Investimentos. Eduardo Velho, economista, um prazer tê-lo aqui. Prazer, é tudo meu. E nós vamos hoje focar, né? Vamos primeiro falar um pouco dele, um pouco da carreira dele, focar um pouco na Black Friday, que a gente está aqui no final de ano, esses impactos da economia todo aí de mudança de governo Trump. Enfim, vamos falar um pouco de economia hoje. Eu vi que você fez vários artigos de valor econômico, você trabalhou em órgãos públicos, órgãos privados, hoje é gestor de um fundo. Me fala um pouco dessa sua trajetória. Eu fiz o mestrado e o doutorado na Fundação Getúlio Vargas, né? Iniciei lá o doutorado, inclusive. Terminei na UNB, no estado de Brasília, no Rio de Janeiro, né? Na FGV do Rio. E em 94 comecei a trabalhar no Banco Fonte, né? Foi o primeiro trabalho, meu primeiro emprego com carteira assinada, digamos assim, né? Nossa, já num banco, né? Já, num banco. Eu tinha 24 anos. E para mim foi bem interessante, que eu realmente estava muito... Eu tinha um viés, eu tinha uma especialização mais focada em finanças, né? E trabalhei durante 2 anos e meio. E mais tarde eu fui para o banco BBM Investimentos, que também era um banco de investimento da família Mariani. Hoje, recentemente, alguns anos atrás, foi comprado por um grupo chinês, o Jobicom, que é o grupo controlador do banco. Em 99, fui convidado a trabalhar na equipe econômica. De 99 a 2002, eu fui o coordenador de política econômica do gabinete, né? do gabinete do ministro do Planejamento, na época, que era o Marcos Tavares. E depois eu voltei, aí eu fiquei na revisão tarifária do setor elétrico da ANEEL, trabalhei na empresa de pesquisa energética. Eu tive uma fase da minha vida que eu trabalhei no setor elétrico, assessorando aí a diretoria e a presidência dos órgãos específicos do setor, né? Fazendo toda a parte de cenários, de demanda, oferta de energia, modelagem. E depois de 7, quase 8 anos de governo, né? Ou seja, foi um trabalho que você geralmente não se ganha dinheiro, que é normal. Eu voltei para o mercado financeiro, aí com um ex-colega meu do Banco Fonte, lá do início, nós montamos uma gestora chamada Mandarim, né? Gestão de ativos, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no fundo multimercado, tinha um fundo de renda fixa, e depois eu fui trabalhar em Angola, nesse projeto. Eu fui assessorar a equipe econômica de Angola, principalmente a mesa... Mas você chegou a morar lá em Angola Eu morava 2 meses lá e 15 dias no Brasil. Eu ficava fazendo essa ponte aérea, digamos assim, de 7 horas. Eu vou Rio-Luanda, capital é Luanda. E aí assessorei toda a parte da mesa de juros, da mesa de dólar, da mesa de câmbio. Depois trabalhei com o ministro da Economia de Angola, que durante a etapa da crise financeira de 2008, quando houve aquela crise dos Estados Unidos, né? O preço do petróleo caiu muito, e aí Angola, que é grande, assim, muito dependente de petróleo, teve uma depressão econômica em 2009. Você estava lá nesse período? Eu estava lá, fizemos um acordo com o Fundo Monetário Internacional, criamos um plano para juntar reservas internacionais e preparar a economia para aguentar um pouquinho, né, até flexibilizar a taxa de câmbio. Você participou, então, aí dessa manobra foi excelente. Eu gostei muito porque eu participei mais ativamente da formulação do plano econômico de Angola do que na época eu estava no governo. Porque na época do governo já tinha tido o plano real. Né? Eu fui da segunda fase do Fernando Cardoso. Quando você entrou, já tinha sido implantado, né? Mas também, independente de ser implantado, teve aí um período de transição. Teve. Inclusive, o segundo mandato da FHC é interessante, o pessoal lembra de pouco crescimento econômico, mas foi a fase que teve mais reformas estruturais. Teve a reforma da dívida pública, você teve a lei de responsabilidade fiscal, que hoje é famosa. Verdade. Inclusive seja o impeachment, né, da Dilma. Justamente. Inclusive, hoje está voltando o foco totalmente para a área fiscal, que é um problema que o atual governo vai ter que realmente se ajustar aí para não comprometer mais ainda a inflação e a questão da dívida pública. Então, foi muito bom realmente ter ido para Angola, assim, uma experiência muito boa. Depois eu voltei, eu estava casado, e aí minha mulher também tinha ido para lá um pouco, uma fase, aí queríamos ter filhos, e aí voltei para ser o sócio, o economista-chefe, na verdade, do Banco Prosper,
e fiquei aí até 2003, entre 2010 a 2013, sendo que depois eu fui chamado novamente para Angola. A ideia era fazer uma parceria com o Grupo Prosper e eu virei o diretor de um banco de investimento em Angola, o Banco Valor. Aí você saiu, então, do setor público de Angola e foi para o setor privado. Setor privado. Entendi. E aí, só que o presidente José Eduardo Santos, na época, não assinava a aprovação da Bolsa de Valores. E sem a Bolsa de Valores, não dá para você ter fundos, ter produtos de mercado de capitais. Então eu fiquei meio sem pé, sem braços. Então, eu pedi para sair, né, voltei para o Brasil. E aí retomei a minha vida na área financeira. Voltei para o Rio de Janeiro depois de São Paulo, morei muito tempo em São Paulo, e aí assumi aqui a diretoria de uma empresa do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, na área de desenvolvimento e depois na área de novos negócios, tentando ajudar ao desenvolvimento econômico do nosso Estado, né? Aí depois teve essa transição, teve até o próprio impeachment do ex-governador Witzel, né? Ainda fiquei mais algum tempo, mas claramente isso é óbvio, né? Você sabe muito bem que algumas vezes você tem que há apoios políticos, né? Toda essa questão envolve parcerias, né? E aí eu fui chamado, nessa minha saída da Codin, eu fui chamado para ser sócio de uma gestora de investimentos do meu ex-diretor lá de 94, o Ferraz, José Paulo Ferraz, e montamos Era diretor do banco? Você trabalhou com ele no banco? Ele era diretor adjunto na área de juros, né? E nessa época ele me chamou agora em 2021 para ingressar como sócio da gestora, né? E você já ingressou como sócio? Já entrei como sócio. Uma participação pequena, mas o importante são as pessoas, é o mandato, é a flexibilidade e você gostar realmente do que você faz no trabalho, né? E a gente ama realmente o ambiente é muito bom, o ambiente é excelente, são pessoas... Eu sou o menudo, digamos assim, sou o mais jovem da equipe, apesar que eu sou o mais jovem mesmo, e a maioria lá tem 35, 40 anos de mercado, e eu tenho 28 anos praticamente de experiência, setor privado, setor público, né? Então a JF3 teve agora uma mudança societária, mudamos para Equador Investimentos, mas a equipe é a mesma. Temos a gestão de fundos, a gestão de carteiras registradas, né? Ou seja, carteiras personalizadas de determinados clientes, determinadas famílias, que é o nosso grande foco, né? Então, e claramente faço paralelamente, dou umas aulas, dou umas palestras. Então, eu sempre tento ajudar aí a entender um pouco o cenário econômico, a perspectiva político-econômica e, principalmente, o reflexo disso do investimento dos nossos clientes também e na sugestão das melhores alternativas com risco mais minimizado. Você acha que hoje, como gestor de um fundo, né, grande, né, que administra milhões, você ter passado por setor público, você mesmo falou, no setor público você não ganha dinheiro, é experiência, né? Sim. Você acha que fez toda a diferença para o gestor que você é hoje? Ou uma pessoa, por exemplo, que está cursando economia, que está entrando na carreira e visa, né, obviamente, chegar num patamar de ter o seu próprio fundo e tal, mas tem aí toda uma trajetória pela frente. Com certeza. A minha experiência do governo federal, a equipe econômica, eu posso garantir para você que a equipe econômica, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Banco Central, olha, o trabalho lá é incansável. E a gente está sempre acostumado a mudar, a ver as projeções, melhorar, fazer propostas para o Congresso, para fazer os ajustes que são importantes para a economia, para o crescimento econômico, né? Para estabilizar a inflação, para atingir metas determinadas pelo governo. Então, foi uma experiência muito importante e também para avaliar exatamente o impacto que isso tem nos investimentos. Então, isso para mim, para a área de gestão de investimentos, né, para a área de um asset, de uma gestora, né, é muito importante. Eu achei que isso aí, para mim, foi um agregado, para mim, assim, muito importante. Você vê que a política, né, você está totalmente envolvida diariamente com Totalmente. Vou dar um grande exemplo. Eu tenho vários exemplos. Vou dar um exemplo. Em 1998, eu tinha um grupo de amigos, nós tínhamos de aplicar, achávamos que ia ser aprovada a reforma da Previdência, na época do Fernando Henrique Cardoso, que foi aprovada recentemente, né? Na verdade, há pouco tempo atrás, né? No 2019, aí, aquela segunda reforma. Que foi no governo Temer, né? O Temer, depois teve a outra parte também na época lá do Paulo Guedes, mas em 98 estava quase sendo aprovado, e por um voto apenas,
de um deputado federal, até foi o último voto, a de São Paulo, mas não precisa nem citar o nome, houve um voto contra. Parece que ele disse que errou o voto, mas, bem, houve uma derrota. E nós estávamos apostando que ia ganhar até bem. Já estava tudo provisionado. Então já havia uma expectativa, aí a gente fez uma aposta pessoal, nem era um investimento pessoal, né? E eu fiquei meio desanimado na época, assim, mas você aprende com os erros, né? E você vê que você tem que minimizar os riscos, diversificar o teu portfólio, né? Como também tive experiências muito interessantes também, que é, por exemplo, quando você teve a crise, por exemplo, cambial, tanto de 98 no Brasil, quando teve o acordo com o fundo em 98, e a crise cambial também, a outra desvalorização do real em 99, que eu estava, inclusive, em banco, né, no próprio Banco Fonte, ali você teve o Armínio Fraga, ele aumentou drasticamente a taxa de juros para conter a alta do dólar. Pô, se você fica na expectativa que o dólar vai cair, que esses juros realmente vai conter a inflação, eu concentrei minhas apostas em CDBs, por exemplo, pré-fixados, com uma taxa de juros alta. Uhum. Então, quando começou a cair a inflação, caiu os juros, eu já estava... que mudar o... aí eu já estava com um juro muito bom, já a minha aplicação foi muito bem feita, quer dizer, foi muito bem feita que eu vi que para um médio prazo ali, eu vi que o cenário bateu exatamente. Como aconteceu também, uma época em Angola também, que eu apostei que o governo não ia dar o calote, por exemplo, na época de pagar os vencimentos da dívida em dólar. Eu mesmo apostei na pessoa física, apostei em títulos da dívida angolana e deu certo, né? Eles foram pagos, não houve nenhuma correção, não houve nenhum calote, nenhum deságio, nenhum desconto, né? Quase compulsório, como tinha no passado, esse é o grande risco de Angola, né? Teve vários planos e várias interrupções do governo, várias intervenções do governo. Então, isso tudo é uma questão que, quanto mais você tem a experiência, realmente você tende a estar mais seguro para gerir investimentos com menor risco e com mais segurança para os seus clientes, teus contatos, teus amigos, teus investidores. É verdade. Assim, uma opinião, antes de eu entrar no assunto principal sobre o Black Friday, uma opinião, assim, até dúvida minha mesmo. O que você acha de métodos como, por exemplo, o do Barsi, que criou o jeito Barsi de investir? Que ele incentiva, né, a investir somente em dividendos. Olha, eu gosto de ver várias alternativas. Eu acho que o método Barsi tem que respeitar, que ele é um grande ganhador, inclusive, ao longo do tempo. É uma estratégia vencedora, inclusive eu trabalhei com ele, de certa maneira. Eu fui o primeiro carioca que fui membro do Conselho de Economia de São Paulo. Eu era o vice-presidente entre 2017 e 2019. O presidente do Conselho Regional de Economia era o Barsi e eu era o vice-presidente. Nós fomos da mesma chapa, inclusive. E o Barsi eu tenho o maior carinho, inclusive tem uma foto minha no Instagram com ele, até numa palestra que nós demos juntos no próprio Conselho. Eu acho muito importante, é uma estratégia vencedora. Eu acho que os dividendos, exatamente, a ideia é essa. É muito difícil uma empresa boa, quebrar ao longo do tempo, né? Realmente você tem ciclos da economia. Então, tem vezes que a economia está ruim, o preço daquela commodity, por exemplo, você pode estar com o preço do minério de ferro muito em baixa, aí a Vale do Doce sofreu um pouco. Porque assim, quando você conversa com algum gestor, né, de investimento de qualquer corretora, ele sempre vai te dar uma orientação de investimento e diversificação. Quando você, por exemplo, segue a orientação, como ele criou esse curso, Jeito Barsi de Investir, a própria Luísa Barsi, filha dele, né, que administra o curso, eles simplesmente excluem fundos, qualquer outra coisa. Eles orientam as pessoas que seguem o ritmo deles só em dividendos. É isso que às vezes eu fico nesse contraponto que é estranho, né? Eu acho que a estratégia de dividendos é uma estratégia muito boa, mas tem que pensar o seguinte, tem vezes que você tem que ter algum dinheiro, uma liquidez mais rápida, né, e menos oscilante, né, obviamente, se você tem muitas ações como ele tem um patrimônio já que foi conquistado durante décadas, né, na verdade, desde a década de 70, que ele aplica em ações, quando o mercado de capitais no Brasil tinha um volume muito baixo. Eu mesmo, comecei a trabalhar em 94, o volume da Bolsa, quando era festa, digamos assim, quando tinha muito investidor estrangeiro, era 800 milhões, 1 bilhão em 94, era festa. Hoje, na verdade, 15 bilhões não é nada. Você vê como é que é o tamanho do mercado brasileiro hoje, né? Então, hoje se fala assim, 20 bilhões de volume diário,
mais de 20 bilhões. Então, ou seja, mudou muito o mercado. E os dividendos, eu acho que depende muito também da característica também do investidor, né? Um investidor muito avesso ao risco, ele vai ter o impacto de ver, por exemplo, o preço do papel dele em queda. Ele vai ver, cara, mas eu só vou ganhar o dividendo. O dividendo, na verdade, é um reflexo dos resultados da empresa. Você pode ter dividendo durante uns 6 meses, o preço do papel, o preço da ação está parado ou está caindo. E você não tem a valorização da ação. E pode ser que ele ainda distribua dividendos e você ganha o dinheiro ali. Talvez você ganhe menos do que você esperava em função justamente que os resultados foram um pouco mais fracos e se refletiu porque houve a queda do preço no mercado internacional ou queda do preço aqui interno que afetou o resultado da empresa. Mas isso aí é uma estratégia vencedora. Isso ou aí até uma alavancagem não é mesmo da empresa estar alavancada nesse momento e aí a ação está mais baixa por algum motivo. O que eu recomendo é que você tenha um portfólio, tenha uma carteira de investimento adequado ao teu risco, ao perfil da pessoa. Não adianta você querer só alocar em fundos de renda fixa se você tem um perfil um pouco também arrojado. Você gosta do jogo e também tem estratégias boas ao longo do tempo. Só que como tem muito risco, tem um pouco mais de risco, talvez aquela outra pessoa mais aversa ao risco, ela fica nervosa, ela vai se sentir mal, então não é bom. Então, na verdade, qualquer estratégia que você minimize o risco e diversifique seu portfólio é interessante. Uma das estratégias é você concentrar o portfólio, na questão do Barça, falando, concentrar o portfólio em ações, mas com um grupo de ações, aí você pode ter 6, 10, 20, 30. Ele parece ter uma estratégia de poucas ações. É o que eles orientam, né, normalmente. É uma estratégia até um pouco mais, que exige um pouco mais de um bom conselheiro, na verdade, para focar justamente nessas empresas. Agora, quando você tem uma estratégia bem mais diversificada, pode ser que aquele investidor mais avesso ao risco, ele aceite, porque ele vai ganhar ali, perde um pouco ali, ganha um pouco geral, menos, aí ele mais. não sinta tanta perda no dia a dia. O que eu vejo é que a estratégia do Barça é muito boa, é vencedora, isso que eu posso garantir. Ele é uma pessoa bem analítica, conheço ele muito bem, inclusive, uma pessoa de ótima índole, um cara muito preparado. Não conheço tanto a filha dele, mas com certeza ela foi totalmente treinada pelo pai durante muitos anos, a experiência do pai foi muito importante. E eu admiro ele como pessoa e como investidor. Então, é uma pessoa que sempre dá boas dicas, dá bons conselhos. Então, é mais uma estratégia. Eu acho que isso é positivo para o mercado. Entendi. Vamos falar, então, de Black Friday. A Black Friday surgiu nos Estados Unidos, né? Na verdade, oriunda da Inglaterra. Você me explica, você sabe me dizer um pouco como é que foi que surgiu essa questão da Black Friday, como que ela impacta na economia? Enfim, me explica um pouco. A Black Friday, todo mundo aqui no Brasil, na verdade, veio muito também dos Estados Unidos, também essa ideia, né, digamos assim, que seria mais anglo-saxão, né, digamos assim, né, para a Inglaterra, Estados Unidos. Mas a ideia é você ter uma promoção, antecipar um pouco as compras. Que seria só no Natal. Seria mais no Natal, com descontos bem razoáveis também, né? Inclusive até é quase uma exigência do consumidor que o desconto seria até melhor que na época do Natal. Isso é uma coisa que foi pegando isso no mundo inteiro, e aqui no Brasil é bem característico. Então, o que eu estou percebendo pela Black Friday? Já é uma coisa consolidada, já é uma coisa consolidada no nosso calendário, digamos, calendário econômico, né? Existe um impacto muito bom nas vendas de comércio, tem um impacto também até em alguns setores, por exemplo, setor de logística, setor de transporte, que contrata mais gente para fazer mais entregas temporárias. Então tem um impacto. Começa a contratar antes, né? Porque antes era só em dezembro, agora... Tem até tem um aumento do volume de contratações de emprego temporário até adicional e até um pouco mais, digamos assim, mais diluído. Não é só concentrado no Natal. É mais concentrado até, a partir de outubro já começa a contratar. Eles até treinar, né? A estratégia, exatamente. Então é um efeito logístico, de transporte, é um efeito do comércio. De certa maneira, você tem um efeito também nos serviços também, né? Quando você sai, por exemplo, você tem um impacto da Black Friday, você tem o setor e-commerce, por exemplo, foi um aliado do comércio. Então, muitas empresas que só vendiam presencialmente, né, nas suas próprias lojas, começou a fazer uma dinamização das suas vendas, começou a perceber que o custo era mais baixo
e ganhava na escala. Então, você mesmo até podia ter que colocar mais descontos e ganhava mais na escala. Então, por isso que isso que é a vantagem de você ter a Black Friday também, né? Você pode utilizar o mercado digital para promover desconto e sempre pensando sempre em ganhar escala, você vender porque mais. existe até essa crítica, né? Porque da Black Friday diminuir a margem de lucro. Mas se você pensa na quantidade, Exatamente. de repente as varejistas, Líder, Renner, Via Varejo... E olhando bem o típico do padrão do consumo brasileiro, que é um padrão bem de consumidor mesmo, americano, na verdade, até existe agora as últimas sondagens da Federação de Comércio, da Associação de Comércio, também, que eu vi tanto do Rio como de São Paulo, da Confederação Nacional dos Diretores Lojistas, do Centro de Marketing Digital da FGV, que também eu dei uma olhada também, várias sondagens para esse ano. É uma expectativa que o faturamento do Black Friday de 8 bi e meio, vá para 9 bilhões de 400 a 10 bilhões, ou seja, vai ter um crescimento aí razoável, praticamente aí de uma faixa de 10% aí que é um bom. E tem lógica, você vê que a economia esse ano está surpreendendo, de certa maneira ela surpreendeu, o crescimento aí deve ficar entre 3,2%, o PIB, né, a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto brasileiro. Acho que depois da pandemia foi a maior, né? Exatamente. E 3,2%, 3,3%. Ela está, de um lado, é bom porque você gera mais emprego, você gera mais consumo, gera mais renda e gera mais consumo e, consequentemente, quem se beneficia é o comércio agora, no final do ano, a Black Friday, o Natal, mas também tem que olhar também a inflação. A inflação o IPCA acho que foi o mais alto agora do ano, foi de novembro, né? Exatamente. Esse IPCA 15 que saiu ontem, na verdade, né? Foi na terça-feira. 4,65, se eu não me engano. Né? Isso, exatamente. Ela já está acima da meta, como já estava sendo esperado, mas o mercado estava um pouco subestimando ainda isso, né? Inclusive, eu acho que a inflação vai ficar bem próxima de 5%. E ano que vem, eu também estou percebendo que a inflação já está acima do teto da meta, a projeção. Apesar que o mercado está um pouco abaixo ainda, o próprio Banco Central, mas os meus modelos estão mostrando já que a gente já está olhando no Equador a dificuldade de você cumprir novamente o teto da meta, nem a meta. A meta já era, a meta de 3%. E o Copom que vinha diminuindo a taxa Selic, agora voltou a aumentá-la. Então, a tendência é que a economia não se regularize aí por um bom tempo, principalmente agora com essa troca de governo dos Estados Unidos, que está tudo muito obscuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Esse ponto que você colocou é muito importante. O Banco Central voltou a aumentar a taxa de juros agora e vai continuar aumentando, pelo menos aí até abril, maio, possivelmente 2025. O pessoal critica, é óbvio, quem é que gosta que aumenta o juro no crédito? Só quem investe em CDB e Tesouro Selic. Exatamente. Tem que observar o seguinte, a economia é um jogo que não há nenhum, digamos, o economista Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, falava no free lunch, ou seja, não há lanche grátis, não há almoço grátis, na verdade, né? Ou seja, se você tem um lado da economia que está expandindo muito, gastando muito, gerando uma pressão inflacionária maior, você tem que ver algum outro lado, dado o nível de meta de inflação, para conter isso. Quem faz esse jogo mais sujo, digamos assim, é o Banco Central. Mas, na verdade, ele está fazendo um jogo limpo. Ele está querendo cumprir uma meta de manter a inflação estável. Eu convivi, isso eu posso dizer, eu convivi com a inflação alta. Comecei a trabalhar com a inflação alta. Eu peguei o período pré-real, quando eu estava trainee de um banco, a inflação era 40% ao mês. Eu era bem novo, já estava dando aula já, em cursinho. Eu recebia o dinheiro em espécie, 15 dias de aula, eu corria para o banco para aplicar o dinheiro. Porque no dia seguinte já podia estar tudo diferente. Exatamente. Eu tinha eu minimizava minhas perdas porque eu recebia antes de fechar o mês, antes de iniciar o outro mês. Uhum. Né? Então, eu acho que essa lembrança é o seguinte, inflação não pode deixar a inflação subir um pouco, porque quem vai sofrer sempre é a classe trabalhadora. Exatamente. Então, a ponta lá que vai no mercado. Não adianta você dar incentivos fiscais, dar renda, Bolsa Família. Assim, se você tem uma inflação paralelamente subindo, porque vai corroer exatamente esses benefícios. Então, o que é o mais importante para qualquer economia, para qualquer trabalhador, qualquer consumidor, é ter uma inflação baixa, estável e sustentável. Então, por isso que o Banco Central realmente está aumentando a taxa de juros. A inflação esperada está acima do teto da meta, não só esse ano, já está claro que vai ser, assim, o teto da meta, acima de 4,5%, como eu também já acho,
já achava até alguns meses atrás, que a inflação do ano que vem está acima do teto da meta. Então, o Banco Central vai ter que aumentar os juros aí. Não, e ano que vem é um ano pré-eleitoral, que provavelmente vai começar-se a gastos por causa do ano já se prevendo, já começou a eleição para 2026, né? Então, a gente já sabe que também tem isso, né, que influencia. Exatamente. Isso é outra questão importante que você coloca, porque eu vou fazer aqui uma análise rápida de como eu vejo a situação política para os investimentos, e não porque eu estou torcendo para um para outro. Minha análise sempre ela é imparcial, ela é técnica nesse sentido. O que nós saímos dessas eleições municipais, né? Existem os partidos que exatamente não estão na base do governo, foram os grandes vencedores. Isso é uma realidade, a gente não pode negar isso, né? E o governo realmente teve assim, derrotas em várias capitais, praticamente, se não me falha a memória, das capitais só teve uma vitória, acho que foi em Fortaleza, não me lembro agora direito. Mas a tendência é haver o quê? No período pré-eleitoral, presidencial, e derrotas em várias capitais, em vários municípios, e com a base política reduzida em termos de prefeitos, é que haja pressão interna do governo para aumentar os gastos públicos visando a eleição presidencial de 2026. Isso é uma tônica em qualquer cenário eleitoral, historicamente, no Brasil, né? Você tem até uma piora do resultado fiscal, inclusive, em anos pré-eleição presidencial. Então, por isso que eu acho que a pressão realmente vai ser forte ainda. Vai ser um ano muito complicado, 2025. E ainda tem uma herança dessa polarização enorme que está o Brasil aí das últimas 2 eleições para trás. Então, acho que isso vai influenciar muito na economia. O preço, o mais pobre vai sofrer. Quem vai ao mercado, é o pai de família, a mãe de família que vai no mercado fazer compra, vai sofrer com isso. Exatamente. Então, eu acho que não se pode brincar com a dinâmica também do patamar do dólar. O dólar tem um impacto ao longo do tempo. Como é que o dólar impacta? Olha, vou te dar grandes exemplos. Por que a economia produz soja pra caramba, produz café, produz muito cacau, e tem vezes que o preço aumenta muito, produz muita carne, aumenta, porque ela é uma commodity, nós estamos num mercado globalizado. Então, se você tem um aumento do preço lá fora, ou então o aumento da desvalorização do real ante o dólar, ou seja, o dólar sobe, vale a pena, é mais barato e é mais rentável o cara vender lá para fora. Então, sai mais mercadoria do país, fica menos oferta interna desse negócio. Com menor oferta, o preço é maior aqui. Então, por isso que é importante que a economia esteja... Então, existe o imposto de exportação que o próprio presidente ele pode mexer com base nisso exatamente para preservar o mercado interno também, mas isso normalmente não dá tempo de mexer para poder... O governo tem esses instrumentos de impostos para tentar regularizar a oferta em determinados momentos. Agora, se você começa a utilizar de forma sistemática um imposto de exportação para coibir, para logo incentivar importações baratas, para atrair gente, você pode também ter um impacto também no próprio setor produtivo. Ou seja, você pode gerar uma concorrência rápida, desleal, e o cara, então no ano que vem eu também não vou produzir, não. Porque, qual é o meu incentivo? Se eu já sei que o cara vai aumentar muito o imposto, vai reduzir muito o imposto de exportação para atrair, então tem que haver... O que é mais importante é o governo estabilizar a inflação. Se ele estabilizar a inflação via o instrumento da taxa de juros e via o controle dos gastos públicos... Que é o mais difícil. Você consegue o quê? Reduz o prêmio de risco. Ou seja, o governo consegue ir ao mercado, se financiar esses gastos a uma taxa de juros mais baixa. Então, não é você reduzir a despesa de juros via decreto. Você tem que, de forma natural, você fazer um controle. Então, uma das melhores políticas que alguns economistas até apontam, que eu até concordo, é você reduzir gastos, você consegue reduzir os impostos. Então, você reduz um pouco esse custo da intervenção do Estado na economia, você dá mais flexibilidade ao setor produtivo para trabalhar mais com menor complexidade tributária. Logo, você cria mais condições, melhores condições, para você aumentar o crescimento econômico com inflação baixa. Isso, para a classe pobre, é a melhor coisa do mundo. Inflação baixa e estável. Desculpa. Que isso. Então, eu acho que o contexto é esse. Você tem os instrumentos de política tributária, regular os impostos, por exemplo, você pode ter uma entre-safra
forte de carne, que você pode, por exemplo, rapidamente reduzir o imposto de importação, o próprio imposto, imposto interno, imposto do IPI, imposto de produtos industrializados, e você reduzir o impacto, que com menor oferta de carne, você vai ter aumento do preço da carne aqui no mercado interno. E para os pobres, isso aí é muito impactante. Logo, isso é um instrumento, sim, eu acho que pode ser utilizado isso. O que eu estou falando é que não pode ser uma política desenfreada, generalizada, utilizar o aumento de impostos para financiar gastos. Porque aí vai começar a ficar caro o Brasil. O Brasil vai ficar vendo... O seu tipo, qual vai ser a atração de empresários, até do exterior, para produzir aqui, se ele sabe que vai ter cada dia mais aumento de carga tributária. Cria uma insegurança jurídica tributária, que é o caso brasileiro atual. Inclusive, essa reforma tributária também, que é outra obscuridade aí, que a gente não sabe do que vai sair dessa regulamentação, né? Eu acho que uma coisa de alguns economistas, até alguns, nem todos, comentaram até recentemente, que é a coisa que eu também defendo. Uma coisa que tem que ser discutida na reforma tributária é a questão dos incentivos fiscais, que são muitos. Será que estão realmente sendo bem alocados? Esse é um outro ponto, né? O segundo ponto é você ter uma maior transparência exatamente dessa eficiência do gasto público também. Também poderia ser feito de forma um pouco diferente da atual, que não é o nosso foco aqui da nossa conversa. Mas é importante ter eficiência. Você tem uma reforma administrativa que poderia passar por isso. Ainda não está sendo feito. Então, o que eu vejo é o seguinte, são sinais. O mercado ele é soberano. Você vê, por que o dólar está subindo? Porque não está tendo entrada muito forte de dólares no país, como era no passado. Isso é um sinal que investidor... a taxa de juros também dos Estados Unidos está alta, as pessoas não estão tirando de lá para investir aqui, tem toda uma questão, né? É sinal de alguma segurança em outro país também. A nota de juros até que está razoável para atrair. Só que tem aí um risco fiscal, tem o risco de o aumento da dívida pública encarecer mais o prêmio do risco, ou seja, aumentar mais o custo de ser no mercado, do governo financiar, vendendo seus títulos públicos no mercado, vai ter que dar mais taxas de juros para a pessoa acreditar que vai ser paga e receber o dinheiro. E isso aí encarece todo o mercado de crédito. Aí o empresário, por exemplo, se estou de varejo, caramba, daqui a pouco o juro vai ficar tão alto, eu não vou vender tanto, porque também vai ter mais inflação, o juro vai tá proibitivo para quem passe acesso de crédito, e o meu consumidor não vai comprar. Então, eu também... Então, assim, o ciclo fica vicioso, porque o consumidor ele pega uma inflação alta, compra menos, a sua renda é menor, o seu poder de compra, e, por outro lado, o empresário, sabendo que o ciclo esperado da economia é pior, ele se retrai, ele fica mais cauteloso. E isso é sentido aonde? Nos fluxos cambiais, a menor entrada de investimento, ou seja, isso é importante. E aqui no Brasil também, a menor geração de empregos, ou seja, a tendência agora da economia agora, com o impacto do aumento dos juros e uma inflação ainda que não está totalmente descontrolada, é você ter uma desaceleração desse crescimento, dessa faixa de 3,20, 3,30, uma faixa de 2% no ano que vem. Não é uma coisa tão ruim, mas o viés realmente, temos que ser realistas, não é um viés de crescimento para o ano que vem. É um viés, uma economia um pouco mais apertada, talvez com uma geração menor de empregos que vai ser gerada no ano que vem em relação a 2024. Então vai ser uma coisa complicada. Então é importante... Não vai chegar a ser uma recessão, vai ser tipo uma estagnação, né? Vai ser uma desaceleração da economia. Eu acho que sem uma recessão, a economia está tendo uma ótima geração de empregos esse ano. Você deve ter uma taxa de desemprego no final do ano até um pouco abaixo de 6%, que sazonalmente, ou seja, tradicionalmente ela cai no final do ano bem, né? Mas realmente a economia está um pouco aquecida para a oferta que ela oferece. Ou seja, a economia tem que ser mais produtiva para gerar mais oferta e assim, quando a economia cresce, a demanda e a renda cresce, você não tem muita inflação. Ou seja, não adianta você também dar muitos estímulos à renda, ao emprego, se você não tem aumento da oferta. Quem dá esse aumento da oferta é o empresariado, o parque produtivo, tem que ter mais produtividade. Então, você tem que ter uma carga tributária mais baixa para justamente você ter aumento da oferta de produtos, de bens e serviços, e você atender a demanda com uma inflação controlada e baixa. Acho que esse é o segredo. Então, muita gente só olha a demanda e não vê o lado da oferta. Tem que ver os dois lados, né? Na economia, a gente vê que demanda e oferta. Não adianta você também dar muitos estímulos, aumentar a carga tributária para você justamente financiar esses gastos crescentes na renda,
Mas a carga tributária realmente é custo. É custo na oferta, é custo do empresário, é custo do produtor, e aí ele vai querer investir menos, né? Exatamente, é isso aí. Vira um grande sócio o governo, Eu acho que né? tem que olhar os dois lados. Eu acho que, infelizmente, isso é verdade, algumas pessoas não veem muito esse lado da oferta. Infelizmente, acham que só um lado é fácil, cortar juros, é tudo por decreto, não é nada por papel. Não se vê assim. A mesma coisa, uma vez numa palestra, eu estava todo mundo reclamando, o juro podia ser mais baixo, é só um pouco só querer. Então eu parei a palestra, olha só. Eu cheguei para esse mesmo rapaz e para um grupo, mas falei de forma bem. Você compraria agora um título do governo daqui a 5 anos, te dando 3% ao ano? Aí ele olhou para mim, ficou olhando, aí todo mundo assim já olhando. Não. Ué, então você não acredita. O IPCA está 4,75. Então você não acredita que a inflação vai ser mais baixa. Você não acredita que você vai render, ou seja, você vai ter um poder de compra menor. Então, ou seja, você não acredita que essa atual política de estímulos vai gerar inflação mais baixa. Não é só baixar os juros de curto prazo. Você tem que acreditar a longo prazo. Então, se você não acredita nisso, é sinal que existe um problema na economia estrutural e você não dá credibilidade ao governo. Não, eu também sou a favor do cupom aumentar a taxa de juros, porque tem que controlar, senão... Por exemplo, os Estados Unidos, você tem uma taxa de juros de 10 anos, mal ou bem, agora voltou para nível de 4,5% agora, que é um nível até relativamente alto, 4,5% ao ano. Você tem um nível de juros de 30 anos, até um pouco nessa faixa também. Ou seja, e há muita liquidez, então todo mundo acredita e compra papéis de longo prazo brasileiros, títulos norte-americanos, né, as treasuries, a taxas bem mais baixas que brasileiros. Mas por quê? Porque existe uma questão de credibilidade, que o governo vai pagar, que o governo vai resolver o problema, o governo em algum momento vai reduzir a carga tributária, o governo vai equacionar, claramente há uma credibilidade da própria moeda ser transacionável, quer dizer, a moeda americana é a mais conversível, por isso que a taxa de juros na americana é chamada taxa de juros livre de risco. Então você sempre compara os investimentos com a taxa americana como sendo o chamado referência, o benchmark nosso para o investimento. Então é isso. Eu acho que não tem muito segredo da economia. Você tem que fazer uma boa política, visando ter uma inflação baixa, que é importante para sustentar um crescimento alto, um consumo crescendo ao longo do tempo, uma economia crescendo com boa produtividade, sem ter pressão inflacionária, e tirando a pressão e a necessidade do Banco Central elevar os juros. E, nesse caso, passa-se pelas reformas fiscais. Então, eu acho que isso é importante. A gente vai ter que passar algum momento uma grande reforma da Previdência agora, novamente. Você hoje está tendo hoje a despesa obrigatória do governo no orçamento primário está mais de 90%. Nossa, olha isso. Então não tem como cortar. Ali. Não tem, porque tá engessado, né? Hoje tem menos filhos, nós temos menos filhos. As pessoas estão. E a população mais idosa vai vivendo crescer. Mais. Já viramos praticamente um país europeu, mas nós estamos ricos como alguns países, como Holanda, como Bélgica, como o Reino Unido, como a França, como a Alemanha, ou seja, que tem um PIB per capita alto e pode sustentar ainda, financiar a Previdência. A gente já está com um orçamento já inchado. Então, em algum momento, a gente vai ter que repensar esse papel do Estado na economia. Como é que vai ser financiado, por exemplo, a despesa obrigatória? As pessoas não esquecem. Não pode. Cara, não pode gastar eternamente tudo. A economia tem uma coisa que a gente aprende no primeiro período de economia. É o princípio de escassez. Você tem desejos ilimitados, mas há uma escassez de recursos. A verdade é que a educação do Brasil, com essa questão da previdência pública, se a principal, as pessoas visam muito na pública, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que a principal é a privada, né? Exatamente. Lá nos Estados Unidos, as pessoas não têm a previdência pública, é a privada. As pessoas são educadas a guardar a sua previdência. Existe uma educação financeira de formação de poupança, claramente, em vários países. Os países mais ricos têm essa educação financeira bem clara. E os países mais ricos, geralmente não, todos os países ricos com o maior PIB per capita do mundo, são países onde o setor produtivo é praticamente privado. Quer dizer, a maior parte deles. Isso é uma coisa exata. Não há como negar. O setor de petróleo, por exemplo, nos Estados Unidos é tudo privado. O setor energético, privado. Na Inglaterra também. Na Inglaterra, na década de 80, privatizou várias coisas. Cara, e o pessoal reclamou aí, mas depois deu certo. Ou seja, as economias ricas hoje, a australiana, Nova Zelândia,
Reino Unido, Alemanha, que tem uma PIB per capita, né? Suíça, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Canadá. São países um pouco mais abertos, são países com maior fluxo de capitais, os países com menor carga tributária. Então, a gente tem que pensar um pouco na experiência de países ricos, como é que eles chegaram lá, né? Obviamente, você tem aí algumas economias que concentraram um pouco mais de renda, mas, de certa maneira, eles foram eficientes porque eles tinham um custo muito baixo. Por exemplo, o caso da China. A China realmente teve uma política de crescimento forte, investindo, concentrando. Também não tem a política trabalhista de não todos tem, os... Né, um direito totalmente diferente do nosso. Mas agora eles estão sentindo como você só ter o Estado ativado para sustentar a economia, sempre tem algum problema na frente, né? Agora eles estão vendo que a maior parte do consumo que está vindo da classe média emergente está gerando um pouco mais de inflação, você está tendo maior demanda por serviço, maiores exigências por qualidade, por aumento da produtividade, e a economia está desacelerando um pouco. Não está crescendo como o governo chinês queria crescer. E isso sem retaliação dos Estados Unidos, porque com o governo Trump, com retaliação dos Estados Unidos, a tendência é piorar, Exatamente. né? E os custos da saúde também estão crescendo na China, a tal ponto que eles estão começando agora a voltar a incentivar que as pessoas tenham mais filhos. Que é uma coisa impensável nos últimos 20 anos. Antigamente era a política do filho único. E até eles controlavam, até tinha lá umas... É que a população de idosos aumentou muito, né? Aumentou muito. E eles estão vendo que, alguém vai ter que financiar essa velhice, alguém vai ter que financiar esses gastos de saúde, que são também um outro problema para o Brasil, tem que ser pensado nisso também. E eles estão vendo que vai ser... Agora estão voltando a incentivar os casais terem mais filhos, incentivar a ter mais casamentos e com mais filhos. Quer dizer, a Índia não, a Índia não tem um controle dessa natalidade por questões religiosas. Mas a China está percebendo que se não fizer isso, ela vai começar, e já está influenciando, na verdade, o ritmo de crescimento dela. É muito interessante. Bom, a conversa foi ótima, a gente já está praticamente estourando o tempo, porque eu tenho uma outra gravação. Eu queria agradecer a sua vinda aqui para a gente falar, né, sobre... A gente falou um pouco de tudo, né? Sim, era para falar de Black Friday, falamos um pouco de tudo, foi ótimo. Queria deixar em aberto o convite para, de repente, ano que vem, no início do ano, para a gente colocar aí as perspectivas para o próximo ano. E, enfim, foi um prazer. Olha, é um prazer estar aqui e eu acho que essa dinâmica dessa conversa foi importante colocar alguns pontos que muitos podcasts, inclusive, não colocam, que é a questão do que é importante hoje o governo realmente priorizar para você baixar a inflação, para você sustentar o crescimento. E vamos ter agora em janeiro, no final de janeiro, uma importante decisão. O Banco Central, com a nova presidência, via o Galípolo, né, que é o diretor político monetário atual, vai virar o presidente do Banco Central. Vai ser muito importante essa decisão para influenciar. É importante que o Banco Central mantenha a credibilidade. Então, ele tem que mostrar que ele vai ajustar a taxa de juros, objetivando o controle da inflação e não sofrer nenhuma pressão política. Por isso que eu acho que é um ponto importante. Para o final de janeiro, essa reunião vai ser muito importante, pode afetar bastante aí a dinâmica, por exemplo, do dólar, por exemplo. Então será ótimo. Então já deixem aberto aí o convite para você voltar e a gente falar de novo sobre economia. Tá bom. E política, né? Porque tudo tem a ver com política. Tudo impacta. E a política impacta muito as decisões do Congresso. Muito. Exatamente. Obrigada, muito tá? Obrigado.